Juniores, como que vocês estão? Estão surpresos? Ou vocês estão na sala errada? Será que vocês estão na aula errada hoje? Não, vocês estão na aula certa. A tia Flávia está aqui hoje para dar aula para vocês e para mim é um privilégio de estar aqui hoje, juniores, nessa classe tão linda de crianças de 9 e 10 anos. Na Igreja Marcas do Evangelho. E você está no lugar certo, no canal certo, no horário legal, é esse mesmo. Nós vamos começar a nossa aula de lição número 11. Pega lá sua revista, sua Bíblia, seu livrinho, um lápis, um papel para você anotar que hoje nós temos muita curiosidade, muita coisa legal. Você vai aprender muita coisa que às vezes você ainda não percebeu na Bíblia. Algumas informações que tem para nós a respeito da aula de hoje. E eu tenho certeza que vocês já leram a revista, já estão por dentro do assunto e já mandaram o versículo para nós, lindos. Inclusive, hoje nós temos uma amiga que decorou o versículo e mandou. E daqui a pouco nós vamos estar assistindo e vamos falar junto com ela. Mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo aqui neste canal. Compartilhe, curte, não esqueçam de escrever aí o comentário da aula de hoje, se você já sabia tudo que a tia vai falar ou se tem novidades aí para você, tá bom? E visitante, seja muito bem-vindo, fique à vontade, não saia daí antes de acabar o vídeo, tá bom? Quero te pedir para assistir todo o vídeo para que depois, no final, você possa comentar a aula de hoje. Então, vamos para a nossa aula de número 11. Mas antes de qualquer coisa, nós vamos começar com a nossa oração do nosso livreto. Você não tem este livrinho? Nós vamos ler Salmos 13. Você pode abrir a sua Bíblia, mas você também pode entrar no site da igreja, que tem lá a descrição. Você vai procurar lá e você vai encontrar todo este livro. Você pode baixar e ter ele em suas mãos para ler conosco. Vamos lá? Salmos 13, hein? Há muita alegria naquele que tem Jesus no coração. Eu confio no teu amor, Senhor. O meu coração se alegra na tua salvação. Vamos orar agora, Salmos? Senhor, que desde cedo possamos sentir a alegria de ser salvo por ti. Agora nós vamos orar pelas crianças lá de Jibuti. Senhor, seja com as crianças que sofrem e não podem ter contato com os teus coleguinhas por terem se tornado cristãos. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, porque aqui no Brasil, Senhor, nós ainda temos o privilégio e a oportunidade, Senhor, de fazer amizades com pessoas que servem a Ti e com pessoas que não servem a Ti. Nós temos o privilégio de compartilhar a Tua palavra a todas as pessoas. Abençoe as crianças deste lugar, Senhor, lá de Jibuti, Senhor, que elas possam, Senhor, ser cuidadas por ti, meu Deus, e guardadas de todo o mal. Nós te pedimos nesta manhã. Amém. Amém, crianças. E aí, crianças, estão curiosas? Crianças, a tia gostou tanto do quadro que a tia Amanda fez. O quadro Momento Curiosidades, que nós também vamos ter nesta manhã. Crianças, eu não sei se eu vou conseguir apresentar como a tia Amanda, tá? Mas vai valer a intenção. E eu quero que você assista e curta, compartilhe. E outra coisa, que é a mais importante de todas, anote todas as curiosidades. Não conseguiu anotar? Volte o vídeo, assista novamente e escreva as curiosidades. Porque são ideias, são coisas que estão na Bíblia, em livros de história, que você nunca mais vai esquecer. São informações. E lembra que esse quadro, Momento Curiosidade, é um quadro que vai nos falar sobre o personagem da história. E quem é o personagem da história de hoje? Quem sabe aí já vai colocando no chat, já vai compartilhando. Porque a lição, número 11. Qual é o título da lição, inclusive? Vamos falar? Jacó
tem um encontro com Deus. Que título é esse, hein? Jacó tem um encontro com Deus. Mas Jacó, ele nasceu num lar cristão. Lembram de quem Jacó era filho? Lembrou? Colocou aí para mim no chat. Eu quero a participação de vocês, porque vocês já são grandes, sabem escrever. Então, coloca aí. De quem Jacó era filho? Quem eram os pais de Jacó? Porque ele teve um encontro com Deus. Com qual idade Jacó estava quando ele encontrou com Deus? Nós vamos saber nesta manhã. Essas informações vão ser dadas para vocês. Mas antes da nossa história, nós vamos agora para o quadro com o nosso amigo, que nesta manhã vai ser uma amiga, falando o versículo que está lá em Gênesis, capítulo 32, versículo 22, versículo 26, parte B. Vamos lá todos juntos, falando junto com a nossa amiguinha? Vamos para o quadro. Bom dia, a paz do Senhor, juniores. Hoje eu vim gravar o nosso Memorizando. Então vamos lá. O nosso Memorizando tá lá em Gênesis 32, 26, parte B. Então vamos lá. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Gênesis 32, 26, B. Amém. Tchau! Agora que vocês falaram muito bem, falaram com a nossa colega, agora eu quero que vocês falam comigo. Todos juntos, em voz alta, mesmo dentro de casa, na sala de vocês. Não tenham vergonha. Chama todo mundo para participar da aula. Vamos lá, hein? Todos juntos. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Gênesis 32, verso 26, parte B. Está desta forma na nossa revista. Não solto. Quem falou não solto? Foi Jacó. Quem que Jacó não quis soltar? Vocês sabem? Vão também descobrir na lição. Porque Jacó estava segurando alguém. E esse alguém pediu para ele soltar. E ele disse, não solto. Só solto quando você me abençoar. Isso nós vamos aprender. Mas quem já estudou a lição, já está por dentro, já está participando aí. E agora nós vamos ofertar. Porque o culto tem que ser completo. E na casa de Deus nós devemos ofertar. Então, separa a sua oferta. Se você quiser, você pode à noite trazer aqui para a igreja e ofertar. Mas você também pode usar as ferramentas que vão aparecer aí para você. Temos o Pix, o PicPay, tem as contas. Fica à vontade. Crianças, lembram, crianças, que nós devemos ofertar para a manutenção da obra do Senhor. Você ofertando, você está fazendo missões, você está ajudando este canal ir longe, que nós possamos melhorar, ainda ter mais qualidade e levar mais adiante estas aulas e tudo o que é passado aqui. Tá bom, crianças? Então, não deixe de ofertar. Abençoe a casa do Senhor e com certeza Deus vai te abençoar ricamente. Vamos então, enquanto nós ofertamos, nós louvamos ao Senhor e você louva aí ao Senhor com a sua oferta. Eu sei que é boa, eu sei que é perfeita e muito agradável à vontade de Deus. Eu sei que é boa, eu sei que é perfeita e muito agradável à vontade de Deus. Se faz um calorão é boa, e se a chuva cai também, perfeita e agradável é a vontade de Deus. No dia de passeio é boa, se eu não for sair também, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Eu sei que é boa, eu sei que é perfeita e muito agradável à vontade de Deus. Eu sei que é boa, eu sei que é perfeita e muito agradável à vontade de Deus. Se faz um calorão e se a chuva cai, perfeita e agradável é a vontade de Deus. No dia de passeio, se eu não for sair, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Agradável, perfeita, agradável e boa.
agora que você já ofertou, já abençoou, vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, por cada criança que ofertou na tua casa com alegria, que o Senhor possa derramar suas bênçãos sobre a vida de cada criança nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês estão ansiosas aí? Crianças, eu estou nervosa e não ansiosa para apresentar para vocês o quadro. Vamos lá então para o quadro Momento Curiosidades. Momentos Curiosidades. Este quadro, crianças, é um quadro maravilhoso, porque você vai descobrir, crianças, coisas que você às vezes não vai ouvir falar na história e que às vezes mesmo quando alguém for ensinar esta palavra, não vai falar para você essas curiosidades. Então, você quer saber mais? Fica ligado que você vai aprender nesta manhã muita coisa boa. Fique aí com a gente. Voltando aqui no quadro Momentos Curiosidades, vamos lá para a primeira curiosidade. Lápis e papel na mão para anotar todas as curiosidades. Jacó, crianças, ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Mas casou com Lia e teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Jacó, ele teve 12 filhos. Crianças, e Jacó teve uma filha. O nome dela é Diná. Crianças, Jacó viveu 147 anos. Já pensou? Outra curiosidade, Jacó, ele tinha 97 anos quando ele encontrou com Deus lá onde ele chamou Peniel. Crianças, Jacó, ele nasceu quando o seu pai Isaque tinha 60 anos. Outra curiosidade, vai anotando, hein, crianças? Jacó, ele ficava cuidando das ovelhas, do rebanho de seu pai. Ficava com a sua mãe. E seu irmão Esaú, ele era caçador. Isaque amava mais Esaú do que Jacó. Vamos para mais uma novidade. Jacó, crianças, fugiu. E ele ficou 20 anos fugido, com medo de se encontrar com Esaú. Jacó, ele era um dos 3 principais patriarcas de Israel. Continue aí, porque no decorrer da história você vai aprender muito mais. Ah, e tem mais uma curiosidade para você. Jacó, ele era irmão gêmeo de Esaú, filho de Isaque e de Rebeca. Jacó, seu nome significa, no hebraico, ele agarrava, ou ele agarrava, ou agarra calcanhar. Ele engana, ele é suplantador. Criança, esse nome Jacó faz referência ao fato dele ter nascido agarrado, segurando o pé, o calcanhar do seu irmão Esaú. Crianças, vocês sabiam que a mãe de Jacó era estéril? Sim, a mãe de Jacó era estéril, assim como a sua avó também era estéril. Crianças, a mãe de Jacó casou e só teve filhos 20 anos depois. Quando Isaque orou e Deus abençoou Rebeca, e Rebeca teve 2 filhos. 2 filhos gêmeos, que eu acabei de dizer o nome deles. Crianças, tem mais novidade. É muita coisa nesse momento, curiosidade. Não perca nenhuma curiosidade, hein? Jacó, ele, crianças, ele orou. E quando ele orou, Deus curou sua esposa e ela teve filhos. Deus já tinha falado com Rebeca
que Esaú formaria um povo e que serviria o povo que de Jacó se formaria. Olha que legal esta curiosidade. Rebeca estava grávida e aquelas crianças ficavam brigando, se mexendo ali no ventre. E Rebeca orou, porque ela não estava entendendo o que estava acontecendo no ventre dela. E Deus falou com ela, olha, vai nascer aí 2 nações. E o mais forte vai servir o mais novo, o mais fraco, Jacó. Crianças, Jacó, ele fugiu. Ele fugiu para Harã. E foi morar com seu tio Labão. Você sabia, criança, que a esposa de Jacó, a Raquel, era prima dele? Isso, ela era prima dele. Você sabia, criança, que quando Jacó saiu da casa de seus pais, fugido, ele tinha 77 anos. Olha quanta coisa legal que você está anotando. Eu vou fazer uma pergunta no final. Quero ver se você vai lembrar. Crianças, o nome que Jacó recebeu ao encontrar com o anjo passou a ser Israel. E o que significa Israel? Israel significa ele luta com Deus. Deus luta significa príncipe. E aí fica alguma das nossas curiosidades. Mas, crianças, na aula você terá muito mais curiosidade. Então, fica aí. Não saia desta aula, porque junto comigo você vai aprender muito mais sobre as Escrituras lá em Gênesis 32. Até daqui um minutinho. Fica aí. Crianças, vocês gostaram deste quadro Curiosidades? Crianças, que quadro legal, né? Este quadro nos dá a oportunidade de ver e aprender coisas que não traz na lição, mas são curiosidades que estão na Bíblia e nos livros de história. E a tia amou esse quadro. Eu fiquei apaixonada por esse quadro. Espero que vocês também tenham gostado. Então, como a tia, vai falar com vocês agora sobre Jacó, a nossa história está lá em Gênesis, capítulo 32, versículo 22 ao 30. Todas as lições, crianças, elas são extraídas da Bíblia. Por isso que a professora está aqui hoje com a Bíblia aberta e você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Vamos lá então, Gênesis 32, versículo 22, que diz que Jacó, crianças, ele teve um encontro com Deus. Mas você me pergunta, Jacó não era filho de crente, vamos dizer assim? Porque Jacó era filho de Isaac. Ele era filho de Isaac e Rebeca. Crianças, e eles eram tementes a Deus, eles ofereciam culto a Deus, eles ofereciam holocausto a Deus. E Deus já tinha prometido há muito tempo atrás, lá em Gênesis, quando Adão e Eva, eles pecaram. E Deus disse que deles nasceria um que abençoaria todas as nações, todas as famílias que crescem no nome dele, que é Jesus, seria abençoada. E Abraão, crianças, avô de Jacó. Abraão, avô de Jacó e pai de Isaac. Esses 3, eles foram os patriarcas. E Jacó foi um dos mais importantes da história. Por quê? Porque de Jacó veio as 12 tribos. E das 12 tribos, Deus escolheu uma tribo de Judá. E de Judá, da tribo de Judá, nasceu Jesus. Para se cumprir aquilo que Deus havia dito lá no Éden. Olha como Deus é maravilhoso. Tudo que Ele fala, Ele cumpre. E Deus fez uma promessa para Jacó. Deus fez uma promessa para Jacó. Crianças, mas vocês já conhecem a história, né? Jacó, ele quis, crianças, comprar a bênção de Esaú. E ele fez tanta coisa no decorrer da história que você já conhece, que começa a falar de Jacó no livro de Gênesis, capítulo 25, e vai até o final, até Gênesis 50, falando da história de Jacó.
Mas hoje nós vamos falar um pedacinho da história dele. Jacó, na nossa história, ele já estava casado. Ele tinha casado com Leia, ou Lia para alguns, e também tinha casado com Raquel, que era a que ele mais amava. Ele trabalhou para o seu tio Labão para casar com Raquel. Mas Labão enganou ele e deu Leia como esposa. Ele teve que trabalhar mais 7 anos para estar com Raquel. Crianças, olha como que Jacó teve uma história, hein? Complicada, porque ele queria sempre estar ajudando, facilitando as coisas. Às vezes nós queremos facilitar as coisas. E no trecho da nossa história, que está aqui na revista, diz que Jacó morava com o seu sogro Labão. Ele morava com seu sogro, tinha 2 esposas, ele tinha também as criadas, né? Aquelas mulheres que estavam sempre ali ajudando as suas esposas. E ele já tinha 11 filhos. 11 filhos. Isso quer dizer, crianças, que José já tinha nascido. E José já estava com aproximadamente 6 anos. Olha que legal acompanhar essa história. Então vamos ver um trechinho aqui na Bíblia? Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio de Jaboque. Crianças, Jaboque era um rio. E quando Jacó atravessa o val de Jaboque, é uma parte rasa do rio que vai desembocar no rio Jordão. Vocês já viram como que é quando um rio vai desembocar no outro? Ele fica mais raso, porque ele vem trazendo areia do outro rio para encontrar com o outro. Às vezes vai desembocar no mar, né? E o rio de Jaboque ia desembocar no rio Jordão. E Jacó atravessou ali no val de Jaboque, na parte rasa. Ele atravessou com toda a sua família naquele lugar. Com as suas mulheres, com as suas concubinas, com seus 11 filhos. Então Jacó atravessou toda a sua família. Quando ele atravessou todo mundo, ele ficou para trás, ele voltou. Crianças, tem pessoas que falam que Jacó lutou a noite toda. Mas a Bíblia fala que ele levantou ainda aquela noite. Então quer dizer que ele, crianças, estava à noite e eles estavam acampados e ele falou, gente, vamos atravessar o rio. E ele levou toda a sua família. Isso não é tão rápido assim, porque ele teve que atravessar os seus animais, né, crianças? Os seus animais, os seus filhos, tinham crianças pequenas, aquele monte de gente. Quando todo mundo atravessou o rio, aquele val de Jaboque, aquela parte rasa, quando todos atravessaram para o outro lado, ele voltou, porque eu acredito que ele ajudou a família a atravessar. Ele voltou e ficou do lado de cá do rio. E ele foi orar e falar com Deus. Vamos ver aqui o versículo. Olha, depois que todo mundo atravessou, ele ficou sozinho do lado de cá do rio. E apareceu um homem. Veio um homem lutar com Jacó. E quem é esse homem, crianças? Está aqui na Bíblia. E lá Jacó lutou com este homem, mas ele viu que não podia vencer. Esse anjo, a Bíblia fala aqui no início, primeiro fala homem, depois fala o anjo. Eles lutaram e eles ficaram lutando de madrugada. E quando já estava amanhecendo, antes do sol aparecer, o anjo falou para ele que ele deveria soltar, porque já ia amanhecer. E Jacó agarrou o anjo. Ele falou assim, não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Criança, sabe o que o anjo fez? O anjo, criança, ele deu um golpe na perna de Jacó, na coxa de Jacó. Ele deu um golpe. Crianças, eu fico imaginando um homem lutando ali com outro homem. E deu um golpe na perna de Jacó. Jacó deve ter caído assim, meio que, quase que, né, ficou assim meio caído no chão, mas ao invés dele cair e ficar parado, ele caiu agarrando o anjo. Ele segurou o anjo e falou assim, não vou te soltar. Lá em Oséias, capítulo 12, versículo 4, fala que Jacó chorou.
Jacó chorou e ele falou assim: não, por favor, não me solta, tenha misericórdia, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Porque em Gênesis não fala que Jacó chorou, mas em Oséias fala. Isso quer dizer, criança, que não foi fácil a luta. Agora, vocês acham que se o anjo quisesse, ele ia vencer assim a luta? Ele ia matar Jacó, porque ele era forte. Mas Jacó insistia ali, lutando. Sabe quem era esse anjo, crianças? Era Jesus. Era Jesus como homem ali, já representando para nós que ele viria para nos transformar, assim como ele transformou Jacó. Crianças, e Jacó grudou, agarrou, segurou. Tem até um hino que fala: Jacó segurou o anjo. Você já conhece esse louvor? Então depois vocês pesquisam e aprendem a cantar, que esse hino é bem legal. Ele fala dessa história. E Jacó segurou. Aí o anjo falou assim: pronto, vai aparecer o dia, o sol vem e esse homem está agarrado aqui e não quer soltar. Aí o anjo perguntou para ele: qual o seu nome? Jacó olhou para o anjo e respondeu: Jacó. Crianças, vocês lembram nessa história lá atrás, em Gênesis ainda, falando que Jacó, ele teve uma vez que ele se passou por Esaú e falou que o nome dele era Esaú para o pai dele. Ele enganou o pai dele. Ele disse que ele era Esaú. E o nome dele significa isso, enganador. É aquele que engana, que suplanta, e ele estava ali suplantando para o anjo para abençoar ele. Crianças, mas naquela hora que o anjo perguntou para ele o nome, ele teve que falar a verdade. E quando ele disse Jacó, ele já estava dizendo tudo, porque naquela época, e até hoje, algumas pessoas ainda se preocupam em escolher o nome da criança olhando o significado. O nome de Jacó dizia tudo quem ele era, dizia que ele era enganador, aquele que agarra o calcanhar. É, criança, aquele que suplanta. Então disse tudo. Aí o anjo: então o seu nome não mais vai ser Jacó. Agora o seu nome será Israel. Olha, que nome totalmente diferente. Sabe o que significa o nome Israel? Príncipe, aquele que lutou com Deus e sobreviveu, aquele que luta. É, crianças, olha que diferença. Agora, Jacó está satisfeito porque Deus mudou o nome dele. Deus mudou ali a história dele, porque quando muda o nome com um significado totalmente diferente, muda a história. Agora Jacó não é mais conhecido como um homem enganador, mas sim como um príncipe que lutou com Deus e sobreviveu. Vamos continuar aqui a nossa leitura? Jacó, criança, sabe o que ele fez? Ele pegou, olhou para o anjo e falou assim: e o seu nome? Qual o seu nome? Jacó deveria ter pensado assim: peraí, esse anjo, esse homem, ele pode mudar o meu nome? Ele tem esse poder para mudar o meu nome? E ele ficou curioso: qual o seu nome? E o anjo perguntou para ele, sabe o quê? Por que você me pergunta? E abençoou Jacó. E foi embora, crianças, e amanheceu. E ele levantou e foi com a sua família. O anjo não podia ser visto ao amanhecer porque ele era um ser celestial. Por isso que quando foi amanhecendo, antes do sol aparecer, o anjo foi embora. Crianças, como é maravilhoso. Quantas vezes, crianças, nós temos problemas, nós temos dificuldades e a gente quer resolver do nosso jeito. Mas nós precisamos de fazer como Jacó. Deixar mesmo as pessoas que nós amamos, os nossos pais, os nossos amigos, nossos irmãos, professores. E nós precisamos de ter um encontro com Deus. Crianças, essa lição é maravilhosa, porque ela nos mostra que Jacó, crianças, ele já não era uma criança, ele já era um homem adulto. Ele tinha 97 anos quando isso aconteceu. Olha quantos anos. Ele, se fosse nos dias de hoje, ele seria um membro da igreja. Talvez ele já seria um obreiro, aluno da escola bíblica dominical.
participante da igreja. Porque Jacó, ele já tinha ouvido Deus falar em outras vezes. Lembram que ele já tinha ouvido Deus falar e tinha tido uma visão que os anjos subiam e desciam? Vocês lembram que antes dele ter essa luta com o anjo, ele passou num lugar e viu um exército de anjos. E ele chamou aquele lugar de Manaim, porque ali era o acampamento dos anjos. Deus estava mostrando para Jacó várias vezes que ele estava com Jacó. Só que Jacó ainda não tinha tido um encontro com Deus. E toda vez que Jacó ia orar, ele falava, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, meu pai. Ele não falava o meu Deus, porque ele ainda não tinha certeza de que Deus era o Deus dele. Sabe por quê, crianças? Jacó tinha uma pendência a resolver. Ele fugiu de casa. Ele enganou o seu irmão. Tinha 20 anos que Jacó estava fugido do seu irmão. Ele tinha que resolver isso. Deus estava com ele o tempo todo. Deus falava, Deus mostrava que estava presente com ele, abençoando ele financeiramente, abençoando com a família dele. Mas ele não tinha paz ainda no coração. Sabe por que ele não tinha paz no coração dele? Porque ele ainda não tinha encontrado Jesus. E você, criança? Será que você que está me assistindo é um aluno da EBD? Vem para a igreja, participa até dos grupos de louvor aqui na igreja, faz apresentações, convida os amigos, mas você ainda não teve um encontro com Deus. Eu quero convidar você nesta manhã para ter um encontro com Deus, sabe por quê? Deus pode mudar. E Deus mudou, crianças, o caráter de Jacó. Deus mudou o pensamento dele. Jacó teve medo. Sabe por quê? Ele soube que Esaú estava vindo encontrar com ele. E Esaú vinha com 40 homens. Crianças, mas Jacó, mudado, transformado, ele mandou em grupos seus empregados e até Esaú levando presentes e chamando Esaú de Senhor e se colocando no lugar de servo do seu irmão, porque Deus tinha trocado o coração dele, Deus tinha mudado a vida dele. Quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel, Deus estava mudando a personalidade, o caráter, Deus estava mudando as intenções de Jacó. Agora Jacó não era mais um homem enganador. E nós, criança, será que nós estamos na igreja, mas ainda não encontramos com Deus? Nós precisamos de encontrar com Deus. Nós precisamos de abrir o nosso coração. Jacó, ele abriu o coração. Ele falou, Senhor, quando eu atravessei esse rio, eu não tinha nada. E tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Naquele momento, ele estava reconhecendo que ele não é ninguém. E que tudo que ele tinha foi Deus quem deu. Não porque ele merecia, mas porque Deus o amava. Porque Deus cumpre com as suas promessas. Mas nós, crianças, somos tão falhos. E eu quero convidar você, criança, nesta manhã para fechar os teus olhos e falar com Deus. Porque Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a história da sua família através de você. Deus abençoou toda a família de Jacó, porque Jacó, ele teve encontro com Deus. E toda a sua família foi abençoada. Veio as 12 tribos e Deus abençoou. Crianças, também quero lembrar a vocês, crianças, que Jacó, ele enganou o seu pai. Ele enganou o seu irmão. E depois que ele teve José, que ele teve Benjamim, ele também vacilou. Ele continuou sendo uma pessoa pecadora, mas agora ele reconhecia que Deus era soberano na vida dele e que ele precisava sempre pedir ajuda a Deus. E quando os irmãos de José venderam José, Jacó sofreu muito. Sabe por quê? Porque os filhos de Jacó enganaram Jacó também. Olha que terrível. Mas Deus estava ali tratando do caráter de Jacó. Deus estava ali cuidando de Jacó e mostrando que ele é o único Deus. E que ele cumpre a palavra dele, mesmo a gente sendo falho. Mesmo a gente pecando,
Deus sempre cumpre a palavra dele. E o mais lindo dessa história, crianças, é que depois de Jacó ter um encontro com Deus, Jacó teve um encontro com o irmão dele. E ele sentia muito medo, porque ele pensava que Jacó ia querer matá-lo, que Esaú ia matá-lo. Mas Esaú abraçou Jacó. Esaú recebeu ele com amor, perdoou. E aí teve a comunhão entre os irmãos. E é isso que Deus quer quando nós encontramos com Deus. Nós temos comunhão uns com os outros. Deus trabalha no coração das pessoas por nós. Não precisamos, crianças, fazer nada. Nós só precisamos entregar para Deus as nossas lutas, os nossos problemas e contar para Ele. Conta tudo para Deus. Conversa com Ele. E Ele vai cuidar da sua vida. Vamos orar então, nesta manhã. Feche os seus olhos. Não fique com o olho aberto, hein, criança? Não fique com vergonha de quem está aí do seu lado. Agora é um momento seu e Deus. Faça como Jacó. Deixa tudo. Não se preocupe com quem está aí com você. Feche os seus olhos e conta para Deus, como Jacó fez. E Deus vai trabalhar. Deus vai mudar a sua história. Deus vai, através de você, mudar a história da sua família. Ore com a tia Flávia. Pai querido, nesta manhã nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor. E aqui, Senhor, tem crianças orando comigo, pedindo a Ti, Senhor, para resolver a situação da vida dela. Aquele problema, Senhor, que talvez para mim é simples, mas para ela, Senhor, que ainda é uma criança com 9, 10 anos, às vezes mais velha ou mais nova, Senhor, está passando por uma situação. Trata, Senhor Jesus, trata desta criança, da situação desta criança. Cura, Senhor, nesta manhã. Transforma a vida, transforma o caráter das crianças. Quantas crianças, ó Pai, estão assistindo esta aula e tem esse caráter, Senhor, tem essa personalidade, esse jeito de ser que Jacó tinha, de enganar as pessoas, de querer se dar bem nas situações, de querer tirar vantagem de tudo, Senhor. Pai, abençoa esta criança, que ela possa ter um encontro contigo. E que a partir desta manhã ela possa viver, Senhor Jesus, na tua presença, vivendo o que o Senhor tem para ela. Que ela possa, meu Deus, aceitar a Ti como Salvador. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém. Crianças, de Jacó veio as tribos, e das tribos de Judá nasceu Jesus. E Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. E hoje Ele está aqui, nesta manhã, aqui comigo. E está aí com você. E Ele quer andar com você todos os dias. Ele quer ser o seu melhor amigo. E Ele é o único que pode te ouvir e te responder. Em qualquer lugar que você estiver, em qualquer situação que você estiver. Então, crianças, fique com Deus, fique com esta palavra e que você tenha um domingo maravilhoso na presença do Senhor. Tchau, crianças. Tchauzinho.